Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Bastidores da Jornada. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Marcela Drummond. Eu sou esposa do Felipe, mãe do Levi, sou sócia de uma empresa, uma imobiliária aqui em Belo Horizonte e decidi fazer esses conteúdos aqui para você, trazer algumas reflexões nesse podcast, reflexões sobre, que eu trago da minha experiência de vida. E qual que é o meu objetivo aqui? É te ajudar a ter resultados melhores na sua vida, seja na sua vida profissional, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, enfim, na sua vida como um todo, tá? E hoje, qual que vai ser o nosso tema aqui desse episódio? Qual é o preço, né? E aí você deve estar se perguntando assim, mas como assim, Marcela? Qual é o preço de quê? Pois é, eu tenho uma frase que ela é muito legal, assim, que eu gosto muito, que é a seguinte frase: é justo que muito custe o que muito vale. Dizem que essa frase é de Santa Teresa d'Ávila, né? Eu não tenho certeza, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que é de Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe que muito vale, o que muito vale. E essa frase para mim faz muito sentido. Desde que eu ouvi ela pela primeira vez, eu falei, nossa, é isso. Por quê? O que significa, né, primeiro de tudo, o que significa essa frase? Significa que tudo aquilo que é valioso para você, né, tudo aquilo que muito vale, que tem muito valor, que você quer muito, vai ter um alto preço, vai custar caro para você, vai ser difícil de alcançar, tá? Por que eu pensei em fazer esse episódio hoje? Na verdade, o tema do episódio eu estava pensando um tema diferente, mas quando eu estava me aprontando para vir para cá, eu lembrei disso, assim, eu estava tomando banho e me veio essa reflexão. Por quê? Porque eu estou chegando mais cedo, em geral eu não costumo chegar cedo no escritório, tão cedo no escritório, porque eu tenho uma série de rotinas em casa de manhã que eu gosto de fazer antes de vir ao escritório, mas para eu conseguir gravar para vocês, eu tenho chegado aqui por volta de 7h30, que é um horário em que as pessoas ainda, né, nem todo mundo chegou ainda para trabalhar, que o ambiente está mais tranquilo, então eu tenho chegado aqui por volta de 7h30. E por que eu tenho feito esse sacrifício, mudado a minha rotina, acordado mais cedo, né, deixado de fazer outras coisas, me organizei para estar aqui? Isso custa para mim? Custa caro. Eu deixo de tomar café da manhã com a minha família, como eu sempre faço. Eu deixo de ir na academia cedinho, como eu sempre faço, né? Então eu deixo de estar com meu filho e com meu marido. Então isso tem um preço alto para mim. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero estar aqui, porque isso tem um valor para mim, porque o resultado que eu quero alcançar com isso aqui tem um alto valor para mim. Então, me custa muito estar aqui, mas eu sei que o resultado que eu quero atingir, ele é tão bom, ele é tão valoroso, ele vale tanto para mim, que o preço que eu tenho que pagar vai ser alto, tá? Então aí falei assim, vou falar sobre isso hoje, tá? E aí, gente, isso serve quando você tem essa noção, quando você tem essa consciência de que tudo que você quer muito vai custar muito, tudo que te vale muito, né? Que vale muito para você vai custar muito caro, você deixa de ser inocente. Você deixa de achar que o mundo é cor-de-rosa e que as coisas vão cair no seu colo, né? Você deixa de planejar, de ter sonhos mirabolantes que estão desconectados com aquilo que você está disposto ou disposta a entregar, tá? Como assim, Marcela? Olha, se você chegou lá no início do ano, falou assim, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Eu sempre gosto de dar aqui o exemplo do emagrecimento, que eu acho que essa é uma dor muito comum, principalmente entre as mulheres, é fácil da gente entender. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Ótimo, é muito legal a gente chegar no início do ano, fazer meta, fazer planejamento. Inclusive, eu fiz um podcast sobre isso no início desse ano. A importância de você se planejar. Mas a gente não pode ser inocente de achar que só o planejamento vai ser suficiente ou que aquele plano não vai ter um preço. O seu plano, ele sempre tem que estar alinhado com o preço que você está disposto ou disposta a pagar. Não adianta você falar assim, ah, eu vou emagrecer 10 quilos, mas no dia a dia você não vai na academia, você não acorda mais cedo para ir na academia. Toda vez que você vai numa festa, assim, panturra de doces. Todo final de semana você come pizza.
Todo dia que você está um pouco mais cansada, você cede à tentação de pedir um sanduíche no iFood. Então, isso não está coerente com o seu plano, não está alinhado com o seu plano. O dia a dia, o seu dia a dia, eles têm que estar muito alinhado com o seu plano. Não adianta você ter grandes ambições, grandes sonhos, se o seu dia a dia, as suas ações não estão condizentes com os seus sonhos. Não adianta você falar assim, não, vou ser milionário, vou abrir uma empresa, vou empreender, e essa empresa vai dar muito certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Se você não estiver disposto ou disposta a trabalhar mais que 12 horas por dia, praticamente todos os dias, por anos e anos e anos a fio, desculpa, mas você não vai conseguir atingir esse sonho. Não adianta você planejar e não pagar o preço, tá? E não é o pagar o preço por um curto período de tempo também, né? A gente precisa alinhar isso também. É pagar o preço por anos e anos. Eu vou ter um filho. Sim, tenha um filho. É maravilhoso ter filho, mas custa muito caro. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de investimento, estou falando de investimento de tempo, de noite sem dormir, de preocupação, de levar no médico, de educar, de se estressar. Vale muito, mas o preço é muito alto. Eu quero ter um casamento incrível, ótimo, maravilhoso, mas para você ter um casamento incrível, você precisa pagar o preço de dedicar tempo àquela pessoa, de se alinhar, de conversar, de servir aquela pessoa, de ouvir aquela pessoa, de mudar talvez os seus planos, os seus sonhos, para que eles se alinhem com o da pessoa, né? Então, tudo isso, gente, tudo. Eu quero ter resultados extraordinários na minha vida. Você precisa ter a noção do preço que você vai pagar. Porque senão, o que acontece? Você tem a frustração. A frustração vem. E eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, aqui, né, na empresa que eu tenho junto com o Felipe, meu marido, a gente tem uma imobiliária, como eu disse no início, e o que eu vejo muito, muito, muito frequentemente, pessoas que vêm trabalhar com a gente, vêm ser corretor. E a corretagem hoje em dia, se fala que é uma profissão que você pode ganhar muito dinheiro. E de fato, né, a gente tem visto pessoas aqui trabalhando com a gente, pessoas do nosso ramo, do nosso meio, ganhando muito dinheiro com a corretagem. Mas essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro com a corretagem, elas estão se dedicando muito, elas entregam muito, elas se dedicam muito, muitas horas, muito estudo, durante muito tempo para começar a colher os resultados, né? É inocência a gente achar que não vai ser assim. Então eu vejo muita gente entrando e desistindo ali nas primeiras semanas, no primeiro mês. Por quê? Porque achou que ia ser fácil. E não é fácil. Nada é fácil, gente. Marcela, mas não é justo. E quem disse que teria que ser justo? Deus não prometeu pra gente, né, um mundo cor-de-rosa. Ao contrário, Jesus não falou lá, no mundo tereis aflições? É isso. A vida não é fácil. Ninguém falou que a vida seria fácil. Ninguém falou que a vida seria um mar de rosas. E, na verdade, né, quando você fala assim... o Levi, que é meu menino de 4 anos, agora ele tá com essa mania, eu lembrei que ele qualquer coisa você fala com ele que não pode, mas não é justo. Mas é assim. É assim que é e pronto, não precisa ser justo. Só que, na verdade, eu até acho que é muito justo, porque injusto seria se uma pessoa se dedicasse pouco e tivesse resultados maravilhosos, né? Injusto seria assim. Para mim é super justo. Tem resultados bons, tem uma vida extraordinária aquela pessoa que se dedica muito, aquela pessoa que se entrega muito, aquela pessoa que faz muito. Tem promoção na carreira, tem uma vida profissional maravilhosa, alcança altos cargos dentro de uma empresa, aquela pessoa que vai se dedicar muito. É justo, é totalmente justo, na verdade, tá? Só que o que não é justo você fazer com você mesma é você se planejar e você não se dedicar. Aí vem a frustração. Aliás, a frustração, né, ela surge exatamente desse desbalanço entre expectativa e realidade. Quando você tem uma expectativa muito alta, mas você não entrega o suficiente para alcançar essa expectativa, para alcançar esse resultado que você esperava. E aí vem a frustração. Então, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar suas expectativas com o nível de entrega que você quer dar, com o preço que você quer pagar. Marcelo, mas eu não quero passar 12 horas trabalhando. Não é isso que eu quero para minha vida. Ok, então
sonhe não ser milionário, né? Então o seu sonho precisa ser um pouco menor e tá tudo bem, não tem nada de certo ou errado. Tem prioridades para cada um, tem visões de mundo de cada um quer uma coisa. Eu quero uma vida muito boa, uma vida muito próspera, eu quero ganhar muito dinheiro. Então eu tô pagando preço, eu tô aqui 7 horas da manhã, ontem eu fui dormir, era 10h30 trabalhando. Ok, eu hoje trabalho cerca de 12 horas por dia, o Felipe, meu marido, trabalha cerca de 13, 14, 15 horas por dia. A nossa família hoje paga exatamente o preço do tamanho do sonho que a gente tem, né? O Felipe, por exemplo, sábado não está comigo, não está com a nossa família. É um alinhamento, eu até falei isso no podcast passado, é um alinhamento que a gente teve, ele precisa se dedicar muito nesse momento da nossa empresa. Então eu sei, último sábado, por exemplo, a gente teve aniversário do meu afilhado, ele não foi, porque foi à tarde no parque, ele estava trabalhando, ele está pagando preço, a nossa família, não só ele, eu estou pagando esse preço, meu filho está pagando esse preço, mas a gente escolheu, e não tem sofrimento nisso, porque a gente escolheu, a gente tem consciência de onde a gente quer chegar e o preço que eu tenho que pagar. Porque senão eu ficaria sempre frustrada se eu tenho um sonho muito alto, eu estou mirando lá muito alto, eu quero chegar muito alto, mas as ações não são condizentes. E aí é pior, porque aí vem a frustração, tá? Então, se você não quer pagar esse alto preço, diminui o seu sonho e tá tudo bem. Às vezes você diminui o sonho por um momento, depois você reorganiza, aumenta o sonho, paga mais o preço. Mas o que você não pode é isso, é se frustrar por um desbalanço entre o seu sonho e a sua entrega. Isso ficou muito claro para mim uma vez, que eu vi uma pessoa falando no Instagram, o Wendel Carvalho, não sei se você conhece, uma vez ele falou assim, e isso ficou muito marcado para mim, ele falou assim, eu poderia ter um corpo mais sarado do que eu tenho, mas para isso eu precisaria de deixar de tomar o meu vinho e deixar de comer a minha picanha. E eu não estou disposto a pagar esse preço. Eu não quero abrir mão do meu vinho e da minha picanha. E tá tudo bem, eu decidi isso. Mas o que eu não posso é achar que eu não vou abrir mão do meu vinho e da minha picanha e ter o corpo sarado, totalmente sarado, ter, sei lá, 10% de massa gorda, né? Se eu quero comer picanha, se eu quero tomar vinho, eu tenho que ajustar o nível de expectativa do corpo que eu quero ter e pronto, tá tudo bem, sem sofrimento, né? Então é assim, é isso que a gente tem que ter em mente, essa consciência, deixar de ser inocente e achar que só de pagar academia você vai emagrecer, não vai. Só de ir no nutricionista você vai emagrecer, não vai. As ações do seu dia a dia, e são as pequenas ações ali, ó, no micro, dia após dia, as pequenas ações que você faz todos os dias é que vão somadas levar ao seu resultado, tá? E aí, tá, Marcela, mas o que eu preciso fazer para ter resultado acima da média? Então é isso, primeiro você precisa planejar, depois você precisa decidir mudar, né? E aí você precisa executar todos os dias, mas aí você precisa executar todos os dias de acordo com o seu planejamento. Se você achar que está pesado demais, que está alto demais o preço, revê o seu planejamento. Muda a sua rota, muda os seus sonhos, muda as suas metas, né? E tá tudo bem. Vai mudando de tempos em tempos. E aí, uma coisa que a gente precisa entender, né? Porque às vezes a gente não dá conta de fazer tudo mesmo. E tá tudo bem, a gente precisa ter prioridades na vida. Quando, por exemplo, o meu filho nasceu, o Levi, foi um momento em que eu e o Felipe, a gente já era sócio, a nossa empresa estava nascendo ali, né? A gente estava começando a construir a nossa empresa, a gente tinha uma funcionária de home office e a gente decidiu desacelerar, né? A gente estava começando a acelerar, a gente ficou, né? Eu engravidei e aí a gente falou, opa, vamos desacelerar, tá tudo bem, vamos diminuir a nossa expectativa. Por quê? Porque a gente quer se dedicar. A gente fazia questão dele ir comigo em todos os médicos, dele ir comigo em todos os exames, todos os ultrassons. Pronto. Durante a gravidez a gente desacelerou. Eu lembro que a minha gravidez eu trabalhei super pouco, até porque eu passava muito mal e tudo. E às vezes eu me cobrava, mas depois eu entendi, beleza, é o preço que eu tenho que pagar para ter um filho. E tá tudo bem, a minha prioridade hoje é essa. E depois, quando o Levi nasceu, foi a mesma coisa. A gente, durante alguns meses, até mais ou menos um ano, não, até mais ou menos uns 6, 7 meses do Levi,
a gente estava bem desacelerado, bem low profile, sabe? Bem tranquilo, trabalhando de casa, trabalhando de home office ali e tal, nós dois. Depois a gente foi começando a contratar outras pessoas, fomos começando a subir aos poucos depois que passou os primeiros meses dele. E aí, quando a gente começou a querer acelerar, o que a gente fez? A gente contratou uma babá. Então, eu comecei a pagar o outro preço, né? A minha prioridade até então era o quê? O Levi, né? A gravidez e tudo, o nascimento dele, ele recém-nascido, a nossa prioridade da nossa família era ele. Qual o preço que eu paguei? Não crescer tanto no trabalho. Então, priorizei a família, paguei o preço de não crescer tanto profissionalmente. Beleza. Chegou um momento em que a gente falou assim, agora vamos mudar. Com 4 meses a gente contratou a babá, tá fazendo 4 anos agora, e fez no mês passado, que ela tá com a gente. Então, com 4 meses dele, a gente contratou ela. E aí, quando a gente contratou ela, o que a gente fez? A gente começou a mudar a balança. Eu comecei a priorizar um pouco mais o profissional e pagar um pouco mais o preço na família, né? Não estava tanto com ele mais 24 horas por dia, não estava, né? Começamos a pagar financeiramente mesmo o custo de ter uma babá. Então, é tudo isso, é uma balança. Primeiro eu priorizo uma coisa, depois eu priorizo o outro, e aí a gente vai fazendo esse equilíbrio ao longo da vida, porque uma coisa que a gente também não pode é achar que a gente vai ser 100% em todas as áreas. A gente vai ter momento de foco específico em determinada área, que você vai pagar muito preço, muito, você vai fazer muito aquilo. Ah, agora eu quero crescer muito a nossa empresa, que é o nosso momento atual. Então a gente está muito focado nisso, a gente está pagando preço em todas as outras áreas, né? Beleza, daqui a pouco pode ser que a gente alcance um resultado intermediário do que a gente quer, a gente dá uma desacelerada, depois a gente acelera de novo e por aí vai. A gente vai ter esse equilíbrio dinâmico, tá? Ao longo do tempo. Então, é isso assim que eu queria passar para vocês, né? Essa questão da prioridade, essa questão do preço e de entender o que eu quero priorizar agora. Você quer priorizar isso? Dá o seu máximo naquilo. E outra coisa, pelo amor que você tem a Jesus Cristo, não fica reclamando que você não tem resultados em uma determinada área se você não está pagando preço. Aceita e pronto, vai viver feliz, tá? Não fica reclamando e achando ruim de uma coisa que você não está pagando preço. Tenha consciência, coloca luz sobre isso. Poxa, eu não estou tendo o resultado que eu queria. Será que eu estou pagando o preço? Será que eu estou fazendo por onde? Será que eu estou merecendo ter esse resultado? Não, não estou. Então eu tenho 2 opções. Ou eu vou diminuir o meu plano, como eu falei, ou eu vou, então, passar a colocar mais foco, mais energia. E a partir do momento que você decidir que é aquilo ali que você quer fazer, que é aquilo ali que você quer dar foco pelos próximos meses, pelos próximos anos, vai com tudo, dá sua máxima energia naquilo. Vai igual um touro desenfreado ali e coloca a sua energia naquela área, naquela questão que você precisa resolver, que você precisa desenvolver, que você precisa melhorar, e aí você vai ter resultado naquela área, tá bom? Então é isso que eu queria falar com você. Sempre esteja atento, atenta a essa questão do preço. E a gente volta no próximo episódio.